Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O nosso ponto de partida é o capítulo 3 do livro Medicina e Fé, a jornada do médico católico, um texto que se debruça sobre a figura de São Lucas, o médico amado. E a partir daí surge uma questão central para a nossa análise. A figura de São Lucas, um médico lá do primeiro século, ainda serve como um modelo prático atemporal para o médico católico do século XXI? Ou a relevância dele é, na verdade, mais histórica, mais simbólica? Um ideal, sim, mas de difícil aplicação hoje. Eu vou defender que os princípios que São Lucas representam são um guia essencial e perfeitamente aplicável para a prática médica contemporânea. E eu, por outro lado, vou argumentar que, embora a figura de Lucas seja, sem dúvida, inspiradora, a tentativa de aplicar o modelo dele diretamente à medicina moderna é anacrônica. Acaba por ignorar as transformações gigantescas que a profissão e a sociedade sofreram, né? A minha posição se baseia no que o próprio livro ressalta com muita clareza. São Lucas representa uma síntese perfeita e atemporal entre a ciência e a fé. Ele não é só um personagem histórico, sabe? Ele é um arquétipo da vocação médica vivida em plenitude. Veja bem, os seus escritos no Evangelho, que o livro detalha com precisão, mostram essa união. De um lado, um rigor técnico impressionante para a época. O autor menciona como Lucas usa uma terminologia médica grega específica ao descrever a febre alta da sogra de Pedro, por exemplo. Por outro lado, uma compaixão, uma atenção aos detalhes humanos que são palpáveis. Esse modelo de cuidado integral que não separa o corpo da alma, que enxerga o paciente em todas as suas dimensões, é exatamente o antídoto que a gente precisa contra a visão fria, mecanicista, que muitas vezes domina a medicina hoje. Portanto, o legado dele não é uma peça de museu, é um manual de instruções vivo. Eu abordo a questão por um ângulo bem diferente. Reconheço a importância simbólica de São Lucas, claro. Ele é um pilar da tradição, sem dúvida. Mas eu vejo a figura dele mais como uma fonte de inspiração para virtudes do que como um manual prático de fato. O abismo que nos separa dele é simplesmente imenso. Pense no contexto. Lucas praticava uma medicina pré-científica, baseada na observação, na tradição hipocrática, num mundo onde a fronteira entre o natural e o sobrenatural era muito fluida. A integração que ele vivia entre a fé e a prática era o padrão, era natural numa sociedade teocêntrica. Hoje, um médico atua num hospital secular, pluralista, lidando com pacientes de todas as crenças e de nenhuma. Tentar replicar a mesma integração de Lucas hoje poderia ser visto, na melhor das hipóteses, como inadequado e, na pior, como uma quebra de limites profissionais. Apresentá-lo como um modelo direto, sem essas ressalvas, cria uma expectativa irrealista que pode gerar, na verdade, uma enorme frustração nos profissionais. Entendo a sua preocupação com o contexto, mas é aí que talvez a gente discorde no primeiro ponto fundamental, a integração entre fé e ciência. O capítulo argumenta de forma muito convincente que São Lucas nos mostra que não existe uma contradição inerente entre as duas. Ele colocou o conhecimento médico dele, o melhor que havia na época, a serviço de algo maior. Essa lição é mais vital hoje do que nunca. O médico católico hoje é chamado a buscar a mais alta competência científica, não apesar da sua fé, mas exatamente por causa dela. A fé se torna a motivação para a excelência, para ver em cada ato médico um serviço a Cristo que está ali, presente no doente. Certo, mas é exatamente aí que está o problema da sua argumentação. Você usa a palavra ciência, mas a ciência de Lucas e a nossa são universos completamente distintos. A precisão descritiva dele era notável, sim. O livro aponta isso muito bem. Mas aquilo era medicina empírica. Hoje nós temos biologia molecular, diagnóstico por imagem, edição genética. A integração dele era entre uma fé que estava nascendo e uma prática baseada na observação. A nossa é entre uma fé de 2000 anos e uma tecnociência poderosíssima, com dilemas éticos que fariam a cabeça de qualquer pensador grego explodir. Mas o princípio não é o mesmo? A motivação de usar o conhecimento para aliviar o sofrimento, iluminado por um propósito maior. Não acho que seja tão simples assim. Achar que o modelo de Lucas resolve essa tensão moderna é uma simplificação perigosa.
pense nos dilemas reais de hoje, que o livro não aborda nesse capítulo. O que fazer com embriões congelados? Como lidar com pedidos de eutanásia em países onde é legal? A fé de um médico pode entrar em conflito direto, frontal, com a prática científica padrão ou com a lei. A integração de Lucas não conhecia esse tipo de conflito, sabe? A dele era harmoniosa. A nossa é, muitas vezes, um campo de batalha ético. Dizer seja como Lucas não ajuda um médico a navegar essa complexidade toda. Entendo o seu ponto sobre a complexidade dos dilemas, mas talvez a contribuição de Lucas não esteja na resposta a esses dilemas técnicos, e sim na resposta ao sofrimento humano em si. E isso me leva a outro ponto crucial que o livro explora: a parábola do bom samaritano. É Lucas, o médico, quem nos conta essa história, que se tornou o paradigma do cuidado. Isso não é uma coincidência. A narrativa é quase um protocolo de atendimento. Sim, a parábola é poderosa, sem dúvida. Exato. E o livro descreve os gestos dele. Ele se aproxima, limpa as feridas com óleo e vinhos antissépticos da época, faz um curativo, transporta o homem, garante a acomodação dele e ainda se compromete financeiramente com o seu cuidado futuro. Isso não é um idealismo vago, é um plano de ação. Diante da epidemia de burnout e da desumanização do cuidado que todos nós vemos, voltar a esse modelo lucano não é um luxo. É uma questão de sobrevivência para a alma da medicina. Concordo que é um ideal belíssimo. O problema é que ele ignora completamente o sistema em que um médico de hoje opera. O bom samaritano agiu com autonomia total, numa estrada deserta. O médico do século XXI está, com o perdão da palavra, acorrentado a um sistema. Ele não pode simplesmente colocar o paciente em sua montaria. Ele precisa preencher 10 formulários, pedir autorização ao plano de saúde, seguir protocolos para evitar processos judiciais e, principalmente, fazer tudo isso numa consulta que dura, se ele tiver sorte, 15 minutos. Mas a parábola não é sobre a logística, é sobre a disposição do coração. É sobre não ser o sacerdote ou o levita que veem o necessitado e desviam o caminho. É aí que mora o perigo da idealização. Você diz ao médico, seja como bom samaritano. Ele se inspira, mas no dia seguinte a realidade o esmaga. O sistema o força a ser o levita, a passar reto para atender o próximo paciente da fila. E o que acontece? Ele não se revolta contra o sistema, ele se sente culpado. Ele sente que falhou pessoalmente. Elogiar esse modelo sem reconhecer as amarras sistêmicas que impedem sua aplicação literal não alivia o fardo do médico. Paradoxalmente, aumenta. Cria uma sensação de inadequação por não conseguir ser o herói que a narrativa propõe. Onde eu discordo é que você está vendo o modelo como um roteiro literal e não como uma fonte de inspiração para a atitude. A questão não é ter tempo ilimitado, mas usar os 15 minutos que você tem com a atitude do samaritano. E isso nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto de discórdia. A medicina é uma vocação ou uma profissão? O livro defende, com base em Lucas, o médico amado, que a medicina é uma autêntica vocação, um ministério. E eu acredito que essa visão é a maior proteção contra o burnout que você mesmo mencionou. Olha, agora eu preciso discordar. E discordar frontalmente. Essa ideia, essa romantização da vocação, na minha opinião, é uma das causas do burnout, não a cura. Como assim? A ideia de que seu trabalho tem um significado transcendente, de que você está servindo a algo maior, de que cada paciente é uma oportunidade de um encontro sagrado. Isso dá força, não tira. É o que impede que o médico se torne um burocrata cínico que só se preocupa com o faturamento no fim do mês. A vocação é o que dá sentido à exaustão. O problema é que a linguagem da vocação e do ministério tem sido historicamente usada para justificar o autossacrifício a níveis desumanos. Ela sugere que o médico deve estar sempre disponível, que não deve se queixar, que deve se doar até a última gota porque é um chamado. Isso cria uma cultura onde é vergonhoso admitir o cansaço, onde cuidar de si mesmo é visto como egoísmo. O livro fala em santificação do trabalho, uma ideia linda, mas que na prática pode ser distorcida para normalizar condições de trabalho abusivas. Mas isso é uma distorção do conceito, não o conceito em si. A vocação bem vivida inclui o autocuidado, o equilíbrio. Na teoria, sim. Mas na prática, num hospital lotado,
qual mensagem prevalece? Além disso, tem outra questão. No mundo pluralista, a estrutura de uma profissão, com seus deveres, direitos e principalmente seus limites claros, é muito mais saudável e segura. A profissão diz: eu sou um especialista, aqui está o que eu posso fazer por você e aqui estão os meus limites. A vocação pode perigosamente turvar essas fronteiras. Quando o médico se vê como um ministro e a consulta como um encontro sagrado, o risco de ultrapassar limites emocionais ou até éticos, mesmo com a melhor das intenções, aumenta. A estrutura profissional protege tanto o médico quanto o paciente. Ao final, então, eu mantenho a minha posição. A figura de São Lucas, como o livro a apresenta, oferece um modelo perene e necessário. A sua capacidade de unir a melhor técnica disponível com uma compaixão profunda, tudo isso iluminado por uma fé que dá propósito, não é um ideal distante. É um chamado urgente para reumanizar uma medicina que corre o risco de se perder na tecnologia e na burocracia. Os princípios que ele encarna são a bússola que o médico católico precisa para navegar o mundo de hoje. E eu reafirmo o meu ponto de vista. O exemplo de Lucas é profundamente inspirador, seu lugar na história é inegável, mas a sua aplicação como um modelo prático e direto é problemática e até contraproducente. É muito mais útil e honesto vê-lo como uma fonte de inspiração para virtudes a compaixão, a integridade, a diligência, um arquétipo do médico amado, em vez de um roteiro a ser seguido literalmente. Fazer isso exige que a gente reconheça as vastas e intransponíveis diferenças sistêmicas, tecnológicas e culturais que nos separam dele. Essa discussão sobre como figuras históricas podem ou não guiar nossas ações hoje é, sem dúvida, complexa e não tem respostas fáceis. O que fica claro é que o material que analisamos hoje, este capítulo sobre São Lucas, oferece uma base incrivelmente rica para que cada profissional de saúde possa fazer a sua própria reflexão. Como integrar a minha ciência e a minha consciência, a minha técnica e a minha humanidade numa jornada que é inevitavelmente tanto profissional quanto espiritual.